Avaliação neuropsicológica de adulto. Liane, tô pensando em trabalhar com ela porque eu acho aí que é mais fácil para eu começar, não preciso ter tantos jogos, tanto manejo clínico com criança. O que você acha? Eu acho que tem algumas questões que precisam ser pensadas quando você decide trabalhar com avaliação neuropsicológica de adultos. Se você está escolhendo a avaliação neuropsicológica de adultos achando que ela é menos complexa ou que você não vai precisar entender sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, eu acho que a gente precisa conversar. A avaliação neuropsicológica de adultos, ela não é menos complexa do que a avaliação neuropsicológica de crianças. Pelo contrário, você tem uma história de vida inteira do adulto que você precisa coletar dados sobre o desenvolvimento dele e entender os momentos de conflito, entender as questões emocionais e cognitivas envolvidas nesses momentos, os diagnósticos que ele já teve e uma série de outros eventos que ele viveu na vida dele, articulados aí com essas experiências que ele viveu na vida dele. A avaliação neuropsicológica de adultos, ela não é menos complexa do que a avaliação neuropsicológica de crianças. Ela é tão complexa, ou às vezes até mais, do que a avaliação neuropsicológica de crianças. A avaliação neuropsicológica de adultos, se você também pensa que você não vai precisar estudar sobre desenvolvimento infantil, você está muito enganado. Principalmente no caso das hipóteses diagnósticas de transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, TDAH, transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtornos de aprendizagem, essas são hipóteses diagnósticas do transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que você até pode dar o diagnóstico na fase adulta, mas você vai precisar coletar informações sobre a infância do seu paciente. Coletando informações sobre a infância do seu paciente, mesmo sem ter tido o diagnóstico, os sintomas estavam lá. Os sintomas dos critérios diagnósticos conforme o DSM-5-TR. Então, isso significa que você vai ter que revisitar a história de vida dele na infância e tentar identificar na história de vida dele na infância elementos que poderiam sinalizar os sintomas desses diagnósticos. Uma das coisas que a gente precisa discutir é que na avaliação neuropsicológica de adulto não utilizamos de jogos, não fazemos brincadeiras com esses adultos, obviamente. Mas quando a gente faz jogos e brincadeiras com as crianças, nós estamos fazendo jogos e brincadeiras como estratégias de manejo clínico, como estratégias de vinculação com a criança, como estratégias de criar um rapport, como estratégias de conseguir se manter em contato e se aprofundar nas questões dessa criança. Então, quando você não usa isso com os adultos, obviamente, você vai ter que ter estratégias também para entrar em contato com esse paciente. Você vai precisar se aprofundar na história clínica dele, vai precisar se aprofundar nas questões dele. E ali não mais através dos jogos, através da própria entrevista clínica. A avaliação neuropsicológica de adultos, ela não é mais fácil do que a avaliação neuropsicológica de crianças. Ela tem as suas peculiaridades e ela tem a necessidade de um olhar longitudinal sobre esse adulto, a necessidade de se investigar essa queixa de uma maneira longitudinal. E às vezes isso é até mais complexo do que uma avaliação neuropsicológica de crianças. Não se iluda, não existe um caminho mais fácil, não existe um caminho mais simples para se começar na avaliação neuropsicológica. Você precisa ter ciência de tudo isso para depois não cair de paraquedas com fantasias erradas, com percepções erradas do que você precisaria para atuar naquela área. Certo? Então, um esclarecimento importante que a gente precisa refletir e precisa espalhar para que a formação das pessoas que atendem apenas adulto também inclua a formação do desenvolvimento infantil, da compreensão sobre o desenvolvimento infantil.